igreja, amém? É com muita alegria, né, que eu estou aqui mais uma vez nessa noite. E eu vou botar para lá que eu sou um pouquinho atrapalhada. E na primeira vez, Moisés não pôde estar aqui comigo, então vou pedir a você, Moisés, para se colocar de pé. Esse é o marido, Moisés. Né, graças a Deus ele está aqui conosco e também, agora sim eu vou agradecer a você e toda a equipe de louvor, né, que está servindo o Senhor aqui nessa noite. E também quero agradecer a pastora Marta pelo convite e pela confiança. Também quero agradecer a todos os nossos convidados, né, Moisés? Fica de pé aí, por favor, você que recebeu o nosso convite. Você... Olha aí, Moisés, que coisa linda! Papai é lindo! Glória a Deus! Deus abençoe você. O que nós podemos dizer é que nós amamos de vocês, né? Amém? E, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou colocar aqui que eu sou um pouquinho atrapalhada. Abrisse a sua Bíblia ou acessasse em Abacuque 3, versículo 2. Esse livro é um livro com 3 capítulos e ele está lá no finalzinho do Antigo Testamento, perto de se ajudar, Naum, se ajudar, né? Ageu, é isso aí. Lá no finalzinho. Amém, igreja? Vamos ler então? Abacuque 3, capítulo 3, versículo 2. E assim diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Agora eu quero colocar aqui o pedacinho que eu pedi à irmã lá da mídia. O outro pedacinho, não, amada, aquela que fala assim, aviva a tua obra, você fez? Aviva a tua obra. Nós vamos falar, nós vamos repetir esse versículo, mas não o versículo todo, a partir do aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, até a misericórdia. Não tem não? Mas vamos tentar fazer? Vamos tentar ler? Vamos. Eu vou contar de 1 a 3 e vocês vão ler. 1, 2, 3. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Queridos, aqui o texto fala de obra, certo? E quando nós falamos de obra, o que vem na nossa mente? Construção, reforma, não é verdade? E quem aqui já teve a experiência de fazer uma obra ou uma reforma em sua casa, com você e sua família dentro? Meu Deus, é desafiador, não é? Nós começamos a obra sonhando com o resultado. É trocar o piso? Mas é só trocar o piso. É rápido. Inocente. Inocente, porque, querido, no meio do processo, você fica descabelado, a sua casa vira um canteiro de obra, você fica exaurido do pedreiro, e o pedreiro fica exaurido da sua face, você já não aguenta mais aquela situação, não é assim? Não é assim, Márcia? Você está lá passando por isso, né? Você já não aguenta mais todo dia, poeira, quebra-quebra. Eu falo, meu Deus, para que eu fui inventar isso? Não é assim? No meio da obra? Mas, quando chega o final da obra, aí você vê o resultado. Ficou bom, né? Valeu a pena. Até que ficou bom, ficou melhor que antes. Eita, o piso ficou bom, né?
Não é assim? Então, queridos, só que o curioso é que o transtorno o transtorno passa quando a obra está pronta. E no texto que nós lemos, tem um homem que fala de obra. O seu nome é Abacuque. Abacuque falou de obra. E quem era Abacuque? Abacuque, aqui comigo, Abacuque foi um profeta levantado por Deus num tempo muito difícil, mas dificílimo de Judá. Por quê? Judá estava passando por muitas crises. Crise espiritual. Crise espiritual, o que é isso? O povo longe de Deus, afastado do Senhor, desprezava o nome do Senhor, adorando outros deuses de outras nações. O povo estava quebrando a aliança com Deus. Tinha crise moral. O que é isso? O pecado era tratado como algo normal. Violência? Normal. Corrupção? Normal. Violência? Faz parte. Então, o pecado estava sendo tratado como algo normal. Crise moral. Também tinha crise social. Os fracos eram oprimidos, explorados, havia injustiça, briga, conflito por todos os lados. E também tinha crise na liderança. Os reis e os sacerdotes, ao invés de levar o povo para o caminho do Senhor, não estavam nem aí. Então, crise na liderança. E também tinha crise política. Olha, naquela época, a Babilônia se levantou como um império muito forte, fortíssimo, com seu exército poderoso. E aí, antes da Babilônia, era a Síria. A Síria que governava como império, governando todos os países. O que eles faziam? Tirava tributos daqueles países. E se aqueles países não pagassem tributos a ela, aquele império destruía aquele país. Então, o que aconteceu? A Babilônia se levanta, derruba a Síria e fica reinando plena. E aí fica ameaçando Judá. Então, você percebe comigo aqui que o profeta Abacuque estava vivendo em muitas crises. Muitas crises. E o que acontece? O coração de Abacuque estava apertado, angustiado de ver toda aquela situação. E aí o que ele fez? Ele foi questionar com Deus. Ele viu o nome de Deus ser desonrado. Ele viu as pessoas se afastarem do Senhor. Ele viu o povo quebrar a aliança. E o que ele faz? Ele vai questionar com Deus. Ele fala: Senhor, o Senhor não está vendo isso? O Senhor não está vendo que o povo está quebrando a aliança? Meu Deus, olha essa violência. Olha, Senhor, essa injustiça. O Senhor não está vendo? O Senhor virou as costas. E muitos questionamentos. Curioso que os outros profetas vão começar assim. E assim diz o Senhor. Abacuque não. Abacuque, ele começa observando o que está ao seu redor e vai se questionar com Deus. E ele pergunta: por que isso, Senhor? O Senhor não está vendo? O Senhor virou as costas? O Senhor está indiferente? Parece com alguém que você conhece? Parece? Parece com quem? Com nós mesmos, né? Mas uma aplicação a gente aprende aqui. Olha aqui, ó. Abacuque, ele levou seus questionamentos para o altar do Senhor. Ele não foi falar com A, com B, com C. Ele foi para o altar do Senhor. Ele chorou, ele reclamou, ele gritou, ele perguntou os seus porquês no altar do Senhor. E aqui a gente aprende uma coisa. Todo crente, principalmente crente que passa pela prova, ele tem seus porquês, tem seus questionamentos. Não é verdade? Mas se chorar, como diz a cantora Cassiane, vai chorar nos pés do Senhor. Vai lá,
Você pode levantar seus cabelos, você pode chorar, aí você pode espernear, você pode fazer pirracinha no altar do Senhor. Acabou dali, você lava o seu rosto, penteia o cabelo e vida que segue. Amém, igreja? Olha o que nós aprendemos aqui com Abacuque. Por quê? Se você está questionando, é porque a fé está mais ou menos. Aí você vai falar com A, com B, com C, você acaba também enfraquecendo a fé daqueles irmãos. Então, se chorar, é lá nos pés do Senhor. Questionar, nos pés do Senhor. Vai para lá. Então, Abacuque aqui, ele questiona, coloca os seus porquês diante do altar do Senhor. E naquele questionamento, por quê? Gente, isso levou dias, meses, talvez. E um dia, Deus decide responder a Abacuque. E Deus fala assim para ele: Abacuque, eu estou agindo mesmo que você não esteja vendo. Ah, meus irmãos, eu não sei você, mas se eu estivesse no lugar de Abacuque, quando Deus falasse Abacuque, o meu coração ia disparar. O seu ia também? O meu. Eu estou ali, questionando com Deus, perguntando, por quê? Por quê? E um dia Deus resolve me responder. E ele diz, olha só, Abacuque, eu estou agindo, mesmo que você não esteja vendo. Meu coração ia acelerar. Demais. E aí, eu não sei quanto a você, mas eu percebo, porque eu sou crente quando está na prova, o pensamento do crente que está na prova é acelerado. Você já percebeu que o crente que está na prova, o pensamento dele é acelerado. Aí ele diz assim, olha o que Deus fala, Abacuque, eu estou agindo, mesmo que você não esteja vendo, o meu pensamento lá no lugar de Abacuque estaria assim, olha, Deus está agindo, com certeza, olha o pensamento do crente que tem a mente acelerada. Deus está agindo, Ele vai levantar alguém para restaurar, para colocar ordem nessa bagunça. O pensamento do crente acelerado. Mas olha só o que Deus continua falando. Aqui comigo, ó, Deus fala assim, Abacuque, eu estou vendo. Eu estou agindo, mesmo que você não esteja vendo. Abacuque, eu vou levantar. Epa, olha aí, eu não disse? Deus vai levantar. O pensamento do crente na prova é acelerado. Deus vai levantar. Eu não disse? Olha aí, Deus vai levantar um homem com pulso firme para colocar ordem nessa bagunça. Calma. Só que Deus continua. Abacuque, eu vou levantar a Babilônia, uma nação violenta, ímpia, para disciplinar o meu povo. Gente, nessa hora, Abacuque para. Ele fica perplexo. Ele fica boquiaberto. Ele, peraí, Senhor, eu não estou entendendo. A ficha dele cai. Peraí. O Senhor está me dizendo que o Senhor vai levantar uma nação ímpia, sanguinária, cruel, que não tem nada a ver com o Senhor para disciplinar o teu povo? Não. Não é isso, eu entendi errado. E ali, meus irmãos, Abacuque começa outro questionamento. Senhor, é isso mesmo? É isso que eu entendi? O Senhor está me dizendo que vai levantar uma nação que não tem nada a ver com o Senhor para disciplinar o teu povo? É isso mesmo, Abacuque. É isso mesmo. Ah, meus irmãos, Abacuque entra em outro questionamento. E qual o questionamento dessa vez? Meu Deus, como assim? O Senhor é santo, o Senhor é santíssimo. Como o Senhor vai levantar uma nação perversa, cruel, que não tem nada a ver com o Senhor para disciplinar o seu povo? O Senhor é santo. Aí começa outro questionamento. Porque o Senhor é santo, como assim?
Aí, Deus, com muito carinho e amor, tá? Deus, com muito carinho e amor, chama: meu filho, vem cá. Abacuque, vem cá. Olha só. Olha só, meu filho. O mal não ficará impune. Calma, meu filho. O mal não ficará impune. Isso significa dizer que a batata da Babilônia também vai assar. Meu filho, o mal não terá a última palavra. Abacuque, eu sou soberano. Abacuque, você está vivendo um momento, mas eu vejo toda a história. Calma, Abacuque. Respira, meu filho. O justo viverá da fé. Isso significa que Abacuque tinha que confiar no Senhor, mesmo que ele não entendesse, mesmo que ele não estivesse compreendendo as coisas. Mas olha o que ele diz, Abacuque: o justo vai viver da fé. Aleluia! E aí ele diz: olha, Abacuque, confia em mim. Deus, nosso papai, com muita paciência, com muito amor e carinho, confia em mim, Abacuque. Deus estava ali fazendo o tratamento em Abacuque. Confia em mim, Abacuque. Vai dar tudo certo. Deixa eu trabalhar. Eu sei o que eu estou fazendo. Queridos, aí Abacuque, ele, diante daquelas verdades ditas ali por Deus, Abacuque vai orar. Aquilo que Deus falou para ele: Abacuque, calma, o mal não ficará impune. Abacuque, eu sou soberano, eu sei o que eu estou fazendo. Aquilo mexe com o interior de Abacuque e Abacuque vai orar. Querido, com os ditos do Senhor, ele vai orar. E ele diz: Senhor, olha só, eu não compreendo, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu prefiro confiar no Senhor. Eu estava esperando que o Senhor levantasse alguém com pulso firme para disciplinar o teu povo, mas o Senhor quer fazer desse jeito. Eu confio no Senhor. E aí, meu querido, Deus, Abacuque, ele faz a maior declaração de confiança que todo crente conhece e até virou música. Ele diz assim: quer saber? Ainda que a figueira não floresça, e que nem haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, com essa declaração, Abacuque para de olhar o problema. Ele para de focar o problema e vai olhar para Deus. Ele não vai olhar mais para a circunstância. Ele não vai olhar mais para a injustiça. Ele não vai olhar mais para nada disso. Ele agora prefere confiar no Senhor. Queridos, e isso para um povo que era agrícola, um povo que dependia da plantação, isso significava fome, escassez. Era perda total da esperança. Quando ele dizia assim: pode faltar tudo, mas eu prefiro olhar para o Senhor, eu prefiro contemplar o Senhor, e não as circunstâncias. Querido, isso mudou o interior de Abacuque. Deus trouxe para aquele homem, tudo isso era um tratar de Deus com aquele homem. Deus trouxe para aquele homem
o fogo no coração de Abacuque, porque Deus tinha uma obra para fazer através dele. E Deus precisava dar avivamento a Abacuque. E aí Deus mexe no interior desse homem e ele diz: Senhor, eu prefiro confiar no Senhor. Eu prefiro olhar para o Senhor. E aí, exatamente aí, com o coração quebrantado, com o quebra-quebra no interior de Abacuque, Deus olha e fala: estou fazendo uma obra no coração do meu filho. Estou fazendo uma obra no coração dele. E é exatamente aí que começa a obra de Deus. Toda obra, meus irmãos, começa onde tem ruínas. Alguém aqui vai fazer uma obra numa casa perfeita? A obra pode ter 2 motivos. Ampliação, a família cresceu. Elevação de nível. Beleza. Agora, a maioria das vezes, nós fazemos uma reforma na nossa casa porque tem algo estragado, não é? Parede rachada, infiltração, piso solto, goteiras, e tantas coisas, né, meus irmãos, que a gente sabe muito bem, instalações estragadas. Aí a gente precisa fazer uma obra na nossa casa. A gente precisa fazer reparos. Mas aí, queridos, antes de começar a obra, o que a gente faz? A gente chama o pedreiro, não é? Porque a gente não pode começar... vem cá, pedreiro, vamos começar uma obra. Ele nem sabe o que vai fazer. Toda obra começa antes com o olhar do pedreiro. Ele vai lá, olha e vai dar a real situação do que está acontecendo. Às vezes você pensa que vai salvar alguma coisa e não vai salvar nada. Aí ele vai falar: isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não vai ter conserto, nós vamos ter que colocar um novo, ou isso aqui tem conserto. Mas primeiro precisa passar por um olhar do pedreiro. O olhar do pedreiro vai dizer, do profissional, vai dizer o que realmente está acontecendo. Gente, e com Deus é a mesma coisa. Ele olhou para Judá, o que ele viu? Ele viu corrupção, injustiça, violência, não é? Mas ele olhou também para Abacuque, o que ele viu? Ele viu inquietação, ele viu questionamentos, ele viu perplexidade, confusão diante do que Deus estava expondo para ele. Ele viu um homem olhando para os problemas, ele viu uma fé precisando ser amadurecida. Aquela fé Abacuque precisava confiar em Deus. Gente, e com a gente é a mesma coisa. Deus vê o que precisa ser transformado em nós. Lá em João, lá em Apocalipse, capítulo 1, João, lá na ilha de Patmos, ele fala da visão que ele tem de Jesus glorificado. Até então ele conhece o Jesus homem. Mas agora ele vê o Jesus glorificado. E nas características que ele menciona de Jesus glorificado, ele fala dos olhos de Jesus. Ele diz assim: seus olhos. Os seus olhos são como chama de fogo, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo sonda. Querido, querida, eu quero dizer para você que os olhos do nosso Senhor tudo vê. E Ele contempla os nossos corações. Enquanto nós vemos só a aparência, Ele vê o que passa no seu coração. Ele vê aquela mágoazinha escondida atrás de um sorriso. Ele vê a falta de perdão que ninguém vê. Ele vê o orgulho, ele vê o medo, ele vê a culpa, ele vê o pecado que está escondido, ele vê a frieza espiritual, ele vê a falta de fé, ele vê que a fé precisa ser amadurecida. Jesus vê as áreas que precisam de reparos na nossa vida, irmãos. Não para condenar
para humilhar, para desprezar, não! Mas é para restaurar, é para consertar, é para fazer da gente pessoas melhores, é para fazer de nós pessoas melhores. Deus sempre quer nos elevar de nível. Mas para isso, o meu coração, o seu coração, precisa do avivamento do Senhor. Precisa ser mexido pelo Senhor. Precisa do tratamento do Senhor. E como toda obra da casa tem os seus processos, toda reforma, a reforma ela não acontece de um dia para o outro. Você precisa ter paciência, porque ela tem início, meio e fim. Não é verdade? E cada etapa tem os seus propósitos. Quando a gente chega no meio da obra, está tão confuso, e você não sabe mais nada. Eu não sei. Eu acho que o pedreiro se perdeu aqui. Mas não, gente. Ele sabe o que está fazendo. Está bagunçado, mas ele sabe o que está acontecendo. Não é? Não é assim? E quando, queridos, Deus sabe o momento, a hora, porque Ele é o construtor, Ele sabe o que está fazendo. Talvez a sua vida esteja em uma bagunça, em um negócio assim, meu Deus, eu não estou entendendo. Calma. O construtor sabe o que está fazendo. Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. E as coisas não acontecem de imediato. José, antes de chegar ao palácio, teve poço, teve escravidão, teve prisão, teve esquecimento. E Davi, antes de Davi estar no trono, ele foi ungido, ele foi escolhido, ele voltou a cuidar de ovelhas, ele derrotou o gigante, e levou 10 anos sendo perseguido por Saul. Mas por que Deus estava fazendo isso? Para forjar o caráter de José, para forjar o caráter de Davi, para algo muito maior. Não é assim? A gente não entende, a gente não sabe. Se alguém contasse para José, José, você vai passar por um poço, escravidão, prisão, esquecimento, mas olha, eu tenho certeza que José ia falar, não, obrigado, eu não quero. Mas o tratar de Deus é assim. Talvez você não entenda as portas fechadas. Talvez você não entenda os nãos. Mas é Deus trabalhando, forjando, avivando para algo maior. O quê? Deus sabe. Ele é o construtor. Querido, e qual o propósito de Deus nos avivar? Qual é o propósito? Irmã, eu entendi. Eu entendi que eu preciso ser avivada. Eu entendi que a obra de Deus tem os seus processos. Mas para que eu ser avivada? Para quê? Lá em Mateus 22, 37, de forma central, Jesus responde isso. Ele fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas. E amar as pessoas como a ti mesmo. Pronto, resumiu. Amar a Deus acima de tudo significa comunhão, relacionamento com Deus. Significa você estar sendo transbordado, mergulhado no amor de Deus. E uma vez você mergulhado, transbordando o amor de Deus, o que você vai fazer para as pessoas? Estender o amor de Deus. Então, gente, Jesus resumiu o propósito do avivamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E depois de você ser mergulhado nesse amor, você estender para as outras pessoas. E é muito lindo isso. Isso é muito profundo. Meu irmão, Deus, Ele sempre quer forjar o nosso caráter. E o processo do avivamento precisa ser feito.
Mas às vezes nós precisamos, às vezes nós não entendemos muito bem o que é avivamento. O propósito de Deus é te avivar, para você amar a Deus acima de todas as coisas e servir as pessoas, levando o mesmo amor de Deus para as pessoas. Você vai ser a extensão do amor de Deus. Mas para isso, nós precisamos ter avivamento no coração. Aí, pastora Marta, a gente pensa que avivamento é plantar bananeira. A gente pensa que avivamento é rodopiar. É também. E a gente faz isso também, né, Moisés? A gente faz. Crente faz essas coisas. Mas a essência do avivamento é a ação do Espírito Santo restaurando o coração do homem. Essa é a essência do avivamento. Plantar bananeira? Beleza. Mas se o Espírito estiver agindo no coração do homem, meu irmão, você pode pular 1 metro, mas é o Espírito que está agindo. É a ação do Espírito. E a essência do avivamento no meu coração, no seu coração, é a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a amar o Senhor, a amar o nosso Deus acima de todas as coisas, para que você e eu amemos as outras pessoas com o amor de Deus. Pronto. Pronto. E como, meus irmãos? Aí você fala assim, legal, eu quero ter esse avivamento aí. Eu quero ter esse negócio aí. Mas como fazer isso? Vamos aprender o caminho que Abacuque faz? Primeiro, ele reconhece a necessidade. Ele fala, Senhor, o que nós aprendemos aqui no início? Que ele foi reclamar lá no altar de papai. Então ele reconhecia que ele precisava de Deus. Senhor, olha aqui está a situação. Eu preciso do Senhor. Eu não posso sem o Senhor. Então ele reconhece que nada ele pode sem Deus. Primeiro passo. Reconhecer quem nós somos. Quem nós somos? Hein? Quem nós somos? Eu sempre digo, irmãos, uma coisa. Tudo de bom que acontece na nossa vida é Deus. Tudo de bom é Ele. Tudo de ruim somos nós mesmos. Não deu certo? Foi você. Deu errado? Foi você. Escolha sua. Foi você. Agora, olha o que Deus... Aí foi Deus. Olha o que eu consegui... Ou você não, foi Deus. É sempre Deus. É sempre Ele. O ruim é você, somos eu, sou eu. Mas o bom é Deus. Tudo de bom que acontece na nossa vida é Deus. É Ele. É Ele. É Ele. Não é você, não sou eu. Aí, queridos, reconhecer. Reconhece quem você é. Diga para Deus, Senhor, eu estou trabalhando, lutando com a força do meu braço. Estou cansada. Não aguento mais, Senhor. Mas parece que eu não aprende sim. Reconhece. Às vezes a mulher quer ser super mulher. Não dá, minha irmã. Não tem como. Às vezes o homem quer levar tudo nas costas. Não dá, meu irmão. Não dá, não tem como. Aí você vai reconhecer. Nós vamos reconhecer quem nós somos. Segundo, o que Abacuque fez? Foi orar. Não tem avivamento sem oração, meu irmão. Não tem avivamento, não tem fogo no coração, não tem luz na mente sem oração. Temos que orar. Irmão, eu não consigo. Consegue, meu irmão? Oração. Dizem que a oração em academia a gente tem que fazer sem vontade, não é? Alguém aqui vai para a academia. Que legal, vai. Não vai. Só se você é muito amante mesmo. E bom para você. Mas oração tem que fazer sem vontade mesmo. Você dobra os seus joelhos, papai, eu estou aqui. Daqui a pouco a mente do crente acelerado está para onde? Está no celular. Aí você lembra de novo, volta para a oração. Persiste, meu irmão. É difícil. É complicado. Aí vem um barulhinho do WhatsApp. Aí você quer saber. Meu irmão,
Mas sem oração não tem avivamento. E nós aprendemos isso aqui com Abacuque. Vamos aprender a orar, crente. Vamos aprender a orar, Denilce. Vamos aprender a orar, gente. Não é? Oh, meu Deus! E aí, outra coisa que Abacuque fez foi ouvir a palavra do Senhor. Que avivamento, irmão. Palavra. É a palavra que queima, é a palavra que confronta, é a palavra que muda, é a palavra que afugenta o diabo, é a palavra de Deus. Ela faz milagre acontecer aqui dentro. Ela traz o fogo no coração. E a outra coisa que Abacuque fez depois de tudo isso foi se render. Ele se rendeu e ele disse: Senhor, eu confio, eu prefiro confiar no Senhor. E aí ele faz a maior declaração que todo crente conhece e que inclusive virou música. Ainda que a figueira... Vamos cantar mais bonito? Pode ficar mais bonito, não pode, igreja? Então vamos. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, querido, e qual é o resultado dessa força toda que você fez para ter avivamento no seu coração? Para ter avivamento no meu coração. E aí? E o resultado disso? Sabe qual é o resultado, querido? O resultado é que a fé dá lugar, a fé vem e a dúvida sai. O resultado é que a paz vem e o medo vai embora. A paz vem por uma porta, o medo sai pela mesma porta. Olha aí o resultado do coração pegando fogo do Espírito Santo. Olha aí, gente, a paz entra, o medo vai embora. A adoração vem, a murmuração vai embora. Ei, olha só. Uma vida centrada, uma vida agora que olha para Deus e não para as circunstâncias e não para os problemas. Olha só, o coração que está avivado, pegando fogo, ele agora vai entender que ele tem propósito. Você tem propósito. Vira para o teu irmão e fala: olha, você tem propósito. Você tem propósito. Você tem propósito. E outra coisa que o avivamento traz, sabe? É ousadia para falar do amor de Deus. Ei, quer ousadia para testemunhar do Senhor? Fogo no coração, Espírito Santo. Ei, você quer mostrar que Jesus é o Senhor da sua vida, mas você não sabe, você é tímido? Ei, avivamento. Crente, avivamento. Avivamento. Queridos, nós estamos já no fim. Aí, eu quero dizer para você, meu amado. Você percebeu que os dias de Abacuque, que tudo que eu falei aqui, injustiça, corrupção, não parece com os dias de hoje? Vivemos dias difíceis, vivemos corrupção, vivemos injustiça, vivemos crise na liderança, vivemos crise na política, vivemos crise por todos os lados. Não é isso? Mas olha só, hoje, aqui comigo, irmãos, hoje nós temos muitas informações. Sim ou não? Pode responder, igreja. Temos muitas informações, não é?
Muitas, muitas. Muitas informações. Você coloca aqui rápido, você quer saber coisas em segundos. Hoje nós temos muita informação, mas tem pouco relacionamento com Deus. Muita informação, pouco relacionamento com Deus. E o maior problema, meus irmãos, do nosso tempo é a falta de mais corações avivados. Ei, olha só, se olharmos para estatísticas, nós vamos ver que o número de cristãos está subindo. Ei, se a gente fazer, se eu colocar aqui a estatística, vocês vão ver, e eu também, que o número de crentes está subindo. E a pergunta é: por que a cidade não muda? Por que o Brasil não muda? Porque está precisando de corações avivados. Corações cheios do poder do Espírito Santo, igreja. Deus quer fazer. Deus quer movimentar. Deus quer restaurar vidas, salvar, curar, libertar. Mas está precisando que a igreja se posicione. Está precisando que eu e você nos coloquemos diante do altar do Senhor e diga: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Querido, isso não mexe com o seu coração? Isso não queima o seu coração? Uma vez eu li um livro que me chocou muito, que me impactou. E o autor dizia: ei, como que você coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir sabendo que o seu irmão está indo para o inferno? Como que você consegue dormir sabendo que alguém que você ama muito está indo para o inferno? E a gente faz o quê? Normal. Normal. Cada um escolhe o que tem que ser. Ei, igreja, precisamos de corações avivados. Precisamos de corações cheios do Espírito Santo. Precisamos de corações que incomodem, que se incomodam com as coisas que a gente vê. Isso tem que queimar, isso tem que doer o nosso coração. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, querido. Eu não sei se você está aí com muitos questionamentos, muitas perguntas. Eu não sei se o seu coração está cheio de medo. Eu não sei se o seu coração está desmotivado. Eu não sei se há no seu coração frieza espiritual. Hoje o Senhor não quer apenas responder as perguntas, os seus questionamentos. Ele quer avivar o seu coração. Ele quer trazer uma nova vida. Ele quer restaurar a obra no seu coração. Ele quer te elevar de nível. Mas para isso, precisa de avivamento. Para isso, precisa de uma fé madura. Para isso, precisa ali estar no altar do Senhor. Queridos, há corações aqui que precisam de tratamento. Feridas precisam ser curadas. Ei, olha só! Pecados precisam ser confessados. Orgulho precisa ser quebrado. Fé precisa ser renovada. E hoje o Senhor está aqui. Aleluia! Ele está te chamando. Ele está querendo dizer para você: filho, reconhece quem você é. Filho, ouve a minha
a minha palavra te renovar. E se você deseja fazer como Abacuque e dizer para Deus: Senhor, aviva a tua obra na minha vida. Fique de pé. Se você quer fazer como Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no meu coração, fique de pé.